Santuário Malevolente. Gente, nesse review eu vou explicar Jujutsu no Kaisen 255. Foi explicado o motivo e como funciona e por que o Gojo, Satoru Gojo foi de base com esse corte mundial. Vou explicar tudo nesse vídeo, então senta no lugar confortável, deixa o like, se inscreve, vamos lá. Para começar, eu vou trazer os personagens principais que vão aparecer nesse capítulo, tá? Kusaka B, eu sempre falo um pouquinho errado no nome dele. O Kusaka B mostrou no 254, foi um cara que, rank 1, mas ele mostrou assim, o básico dele foi levado a um nível extremo, entendeu? Vamos dizer assim, de maneiras. Ele é Rock Lee, vamos falar assim que é mais legal. Ele é Rock Lee, tá ligado? Ele não tem uma técnica amaldiçoada própria, não tem nada assim que faz ele ficar, tá diferenciado. Não, ele não tem. Só que ele literalmente pegou as técnicas básicas e elevou um nível muito alto, virou literalmente entre aspas, feiticeiro de tipo, mais forte. E no meio de progresso contra a luta contra a Sukuna, querendo ou não, ele foi meio que de base. Meio que porque não confirmado que os caras que foram de base estão realmente de base, entendeu? Não sei se eles vão voltar de alguma forma ou se eles vão ter alguma outra futilidade, então ainda não é nada confirmado. Depois disso, apareceu o Miguel e o Larui. Para quem não lembra, o Larui e o Miguel faziam parte do grupo do Getou no Jujutsu no Kaisen Zero. E também na segunda temporada de Jujutsu no Kaisen, se eu não me engano, mostra um pouquinho deles também. Mas, querendo ou não, trazendo mais simples, o Larui é aquele cara que é loirinho, musculoso, tem uma cicatriz, se eu não me engano, aqui na boca. O Miguel, ele é um africano, tem um chapéuzinho branco e usa o objeto amaldiçoado de rank especial, que é a corda negra ou chicote negro, como tu preferir chamar. Questão com base nisso. Já expliquei meio que as origens deles básicas, tá? Faltam mais aprofundamento que eu vou dar o decorrer do vídeo, então calma. Eles apareceram lá olhando pro Sukuna e falaram ótimo presente, Satoru Gojo. Por que eles estão falando isso? Porque, abre aspas, flashback. Antes de começar o confronto contra o Sukuna, o Yuta foi implorar, literalmente implorar ajuda pro Miguel. Porque o Miguel, querendo ou não, é um feiticeiro muito poderoso. Ele é um cara que 99%, trazendo agora para vocês entenderem porque ele é poderoso, 99% da população de feiticeiros são japoneses. E o Miguel, ele é um caso especial mesmo entre os especiais. Arthur, como assim especial entre especial? Porque tu não ser um japonês e tu ser usuário de energia amaldiçoada, a gente faz especial. Porque literalmente é incomum. Não que tu seja muito forte ou algo assim, mas tu é incomum. Ele é especial dentro desse grupo especial porque ele é extremamente forte. Extremamente forte. É como se fosse, tem 100 pessoas que não fazem do grupo X, mas dentro dessas 100 pessoas tem um que é especial porque ele é muito forte mesmo. Esse é o caso do Miguel. A habilidade amaldiçoada dele, ele não tem domínio, tá? Só para deixar claro, para começar. Ele não tem domínio, só que a habilidade especial dele, que é a técnica amaldiçoada, consegue dar um buff para ele, aumentando a força física dele, em questão muscular e a estrutura óssea dele. Então, conforme ele luta, dança, todo o processo da técnica amaldiçoada dele, a energia amaldiçoada dele fortalece o corpo dele para ficar cada vez mais forte. Daí tu fala, Barton, então ele não combate corpo a corpo, ele é forte. Sim, extremamente. Então tava lá o Yuta. Agora que vocês entenderam por que ele é forte. O Yuta implorando assim, Miguel, eu preciso de tua ajuda, porque depois que o Satoru Gojo lutar contra a Sukuna, eu quero o teu auxílio para derrubar o Sukuna. E o Miguel olhou e falou, não vou. Eu não vou lutar contra um monstro que é mais que um monstro. Como assim um monstro mais que um monstro? Você está pensando? Simples. Monstro, Gojo. Mais que um monstro, Sukuna. Porque a ideia do Miguel é simples. Eu prefiro lutar contra um Godzilla mutante, que vai ser o Tengen, misturado com a humanidade, do que ter que lutar contra a Sukuna. Pra ele, essa ideia era incabível, entendeu? Ele preferia lutar contra o Tengen, que não só na percepção deles ia absorver o Japão como ia ser uma ameaça mundial, porque ia começar a absorver seres humanos de outros países, do resto do mundo. Então, na ameaça mundial, ele preferia lutar contra esse Godzilla, para a voz dele, do que contra o Sukuna. Então, tu imagina o perigo que o Sukuna está na visão de Miguel, na visão dos feiticeiros comuns, entre aspas, né? Daí, o que acontece? O Yuta fala, não, peraí,
eu posso me ajoelhar, tudo mais, então todo o processo de implorar, falar assim, não, a gente já foi professor, já foi meu mestre, eu fui seu aluno, vamos lá, faz essa, me ajuda. E o Miguel, não, eu te ensinei porque eu tinha um acordo com o Gojo, não vou me arriscar, nananã. E o Lauri falou assim, pô, Miguel, calma aí, vamos falar só eu e tu. Tirou o Yuta de cena e falou assim, pá, Miguel, o corpo do Getou tá na mão do Kinkajo, pô, vamos honrar o corpo dele, né? Vamos derrubar o Kinkajo. E com base nisso, vamos derrubar o Sukuna também. Vamos lá, a gente consegue. Nós dois juntos, duplinha. X1, 2 contra 1, sabe? Esse processo de encorajamento. O Miguel falou assim, tá bom, eu luto contra o Sukuna. Só que tem um porém, uma condição. Eu vou lutar contra o Sukuna depois que, Satoru Gojo lutar e 2, você lutar. Porque querendo ou não, depois de Gojo, Satoru Gojo, os feiticeiros mais fortes conhecidos atualmente, sem ser os reencarnados de 1000 anos atrás, ou século atrás, era uma pessoa ali que eu esqueci o nome dela, meu Deus, é uma feiticeira de grau especial que o Kenkaji já deu meio que baixa nela, era o Yuta e era o Gojo. Eram os 3 caras que literalmente podiam peitar o Sukuna. Uma delas foi derrubada pelos Kenkaji, então tinha 2. E como o Miguel não era louco, nem bobo, você não, vai tu primeiro, daí quando o Sukuna já estiver cansadinho, vou sentar a mão nele. E foi isso que ele fez. Fim do flashback. Ele olhou agora pro Sukuna, olhou assim, bah, Sukuna tá bom, meu. Apresentão que o Gojo me deixou. Sukuna, braço direito aqui, perdido, literalmente ineficaz, ineficiente, inutilizável praticamente. Braço aqui, meio cortado, estraçalhado. O que ele tem? De 4 braços tem 2. Coração perfurado. O que a gente entende desse coração perfurado não curado ainda? Técnica amaldiçoada reversa não está 100%. Se não está 100%, dá pra matar. E na visão do Miguel Satoru Gojo me deixou um presentão. E é mais ou menos isso. Então quando eles começaram o combate, na visão do Sukuna, né? Tem esses 2. O Larui primeiro deu um golpe da técnica amaldiçoada dele, que é... Vou até falar o nome aqui. A técnica amaldiçoada do nome do Larui... Meu Deus, cadê? Peraí que eu tenho aqui um nomezinho específico. Aqui, ó. É a garra coração. É literalmente uma técnica amaldiçoada que cria uma mão meio que fantasma de energia amaldiçoada que pode ser reconstruída mesmo depois de destruída. Só que ele toma daí 10% do dano infligido à mão, entendeu? É algo bem sem custo-benefício. Daí o Sukuna falou tipo assim, tá, essa técnica eu já conheço, não quero saber. Ele se interessou mesmo no Miguel, por quê? Querendo ou não, como eu já disse, 99% do universo Jujutsu os usuários são japoneses. Em outras palavras, o físico deles é inatamente mais fraco que certas nacionalidades. E no caso disso, o próprio Sukuna se interessou no Miguel por fatores. 1. O Miguel não é um japonês. 2. O Miguel tem um físico forte. 3. O Miguel, a utilização da energia amaldiçoada dele fortalece muito mais esse físico. E 4. O Miguel é o Miguel. Ele tem esses 3 fatores que dá pra dizer que, é questão inata, nananã. Mas o quarto não. O quarto é literalmente fala assim, meu, o esforço dele fez esses 3 fatores se tornarem 1000 vezes melhor, entendeu? E daí o Sukuna se interessou nisso, porque se tu for ver o decorrer da história, da luta desse capítulo do Sukuna, desses capítulos, na verdade, o Sukuna sempre se interessa por essas pessoas peculiares, como o Kusakabe, Gojo, até tendo um interessezinho no Itadori, que ele chama de moleque, porque ele viu que ele cresceu muito, mas ele sempre se interessa nessas pessoas que, cara, vamos dizer assim, ó, tu é eu era um era teu limite, e tu tá subindo mais e mais, ele fica, cara, como é que tá falando isso? Tô interessado. Sabe, o Sukuna tá com essa curiosidade, se a gente for ver. Esse interesse em, cara, onde é que tá o teu limite? Ele tá com esse interesse. Mas, outro fato legal aqui. Até adicionei tanta coisa aqui. Sim. Tá aqui. Um outro fato legal que a gente pode pensar, refletir e mudar a nossa percepção é que no meio desse flashback eu não citei, porque eu achei que seria legal mostrar a parte da luta primeiro, tá? Pra você já ter uma ideia, falar assim, eu quero ver. Mas no meio desse flashback que o Satoru Gojo tá falando com o Miguel, ele tava explicando pro Yuta, numa luta entre eu e o Miguel, eu ganharia na maratona, mas perderia no sprint. Como assim? Na visão de Satoru Gojo,
a fisicalidade, estrutura muscular e estrutura óssea do Miguel dava uma vantagem totalmente sobre ele em questão física, entendeu? Por exemplo, sem técnica amaldiçoada, sem nada, só embate de corpo a corpo, o Satoru Gojo sente que ganharia numa luta de longo prazo, entendeu? Cansando ele. Mas numa luta de curto prazo, como quem é mais rápido, quem é mais forte, quem é mais ágil, talvez, na verdade, né? Porque o Gojo citou as palavras, ele sente que não ganharia, entendeu? Ele sente que ganharia uma maratona, na canseira. Isso se dá também um ato bem legal de refletir que o autor colocou. Porque no meio disso, o próprio Satoru Gojo vai ser a terceira ou quarta vez que eu vou repetir isso, mas aí vai ter o contexto para que eu tô falando isso. Ele falou que como 99% dos usuários de energia amaldiçoada são japoneses, e o Miguel, como sendo um clã, uma família africana, tem uma condição, abre aspas, condição inata, fecha aspas, melhor ou mais forte que os japoneses. E o Miguel, no caso, se sentiu ofendido e falou assim: não, peraí, você está me rotulando. Eu não sou o mais forte porque eu sou africano, eu sou negro, no caso. Eu sou o mais forte porque eu sou Miguel. Eu sou eu. Entendeu? No caso da situação, ele explicou assim: tu não vai falar que todo negro é um atleta. Eu só sou o mais forte na visão dele porque eu sou eu. Essas são as palavras do Miguel. Isso é bem legal. Porque normalmente, assim, querendo ou não, tem essa visão de caralho, essa pessoa tem essa estatura física com base junto dessa cor, deve ser uma questão atlética. E o Miguel rebateu isso e falou assim: não, eu posso, vamos dizer assim, o japonês tem 1, eu tenho 1,5, mas eu tô no 5 não porque eu tenho esse fator inato de 0,5 melhor, mas porque eu sou eu. Entendeu? Isso é algo muito legal. Porque ele refuta a rotulação do Satoru Gojo de uma forma não só, não, não é isso, não. Ele refuta de uma forma que te fala assim: não, eu estou aqui por questão do meu esforço, da minha persistência, da minha disciplina em todo o crescimento que eu tive até aqui. Isso é algo muito legal, que faz a gente repensar em certas questões que a gente olha para a vida ou pessoas e a gente fala assim: não, tá ali por X, tá ali por Y, entendeu? A gente revê isso. Isso é algo muito legal que o próprio autor colocou no anime, não foi para dar risada, não foi para ser cômico, não, foi para realmente pensar. Ter essas conversas que eu tô tendo aqui com vocês agora. Ter essa situação de olhar e falar: será que eu faço isso em alguma situação na minha vida? Não necessariamente com o fato de estar no anime com uma pessoa da cor específica, ou da nacionalidade específica, mas sim com talvez esse grupo específico, ou aquele grupo específica, entendeu? É algo muito assim que a gente pode rever, que o autor trouxe de uma forma, querendo ou não, mais leve, e é algo muito legal, se a gente for pensar, sabe? Muito bem pensado. Mas agora vamos, assim, vamos pular pro prato principal. No meio da batalha contra o Satoru Gojo, o Sukuna pensou assim: cara, pra mim mandar de base esse cara, eu vou ter que sacrificar. Ele, como assim sacrificar, Arthur? Eu vou ter que fazer um juramento. Para quem já viu o Hunter x Hunter, quem é na época ali de 2000, 1999 até 2002, 2003, pegou Hunter x Hunter que não, os Hetsus, que era a habilidade especial no Hunter x Hunter, tu podia criar um juramento, como assim: eu juro que todos os vídeos que eu gravar vai ser com o meu telefone XYZ. Se eu quebrar esse juramento, eu perco todas as habilidades. Pau. É um juramento. E no caso, Sukuna, ele jurou: eu juro que ele fez, acho que se não me engano tem até um outro nome específico dentro da obra, mas é literalmente um juramento de ligação. Ele jurou que as próximas lutas depois, ou próximas utilizações dessa técnica, depois de Satoru Gojo, ele não só precisaria ter o ato de fazer o comando aqui, tá? Eu esqueci, peraí. Eu anotei o nome desse comando, seria o... Peraí, só um momento. Ematei. Ele não só precisaria do comando Ematei, como ele precisaria agora de um cântico e olhar especificamente, mirar e pum, direcionar o corpo dele para onde ele quer ter esse corte mundial. E na luta contra o Satoru Gojo, o juramento dele foi: na luta contra o Satoru Gojo, para derrubar esse inimigo, eu irei fazer um corte multidimensional, cara, 4, sem precisar fazer nada diretamente no meu inimigo. As próximas lutas eu precisaria ter o cântico, a movimentação e o direcionamento. Os três juntos para me fazer esse corte. Outras palavras, antes ele fazia como ele queria, assim, igual o Homem-Aranha. Que ele toca tela, ele toca cortes, literalmente, sabe?
mas pra derrotar Satoru Gojo, tu imagina agora. Agora ele disse, ó. Agora eu peguei a fandom de Satoru Gojo falando que ganhou, perdeu pro Sukuna, sabe, pro X e Y Z. E tchau, pá, partiu no meio. Porque Gojo reconheceu tanto o Satoru Gojo. Não, reformulando. Sukuna reconheceu tanto o Satoru Gojo que ele deu um debuff na sua técnica para derrotar esse inimigo. Então, não. Ele não derrotou o Gojo porque tinha 3 companheiros. Ele não derrotou o Gojo por forçadamente do autor, não. Ele derrotou o Gojo porque ele pagou um preço de um juramento. Algo que vai ficar com ele eternamente. Pô, essa foi forte, né? Essa quebrei fundão do Gojo assim no meio. Corte dimensional neles. Mas isso é muito legal, sabe? A gente vê que o autor pensou muito bem nisso. Ele pensou não só assim, sei que a fandom vai ficar louca, mas eu vou dar um motivo todo planejado por que o Satoru Gojo foi de base assim, como ele foi de base assim, e como é que a técnica do Sukuna funciona. O autor, assim, ó, essa se passou demais. E olha só qual fato legal. Com base nesse juramento, a gente entende porque que na luta contra o Yuta e o Itadori e contra o Kutagawa B, os 3 conseguiram prever os cortes de Sukuna. Porque agora ele tem essa restrição que ele tem que fazer o cântico, tem que fazer a movimentação e tem que mirar claramente no oponente. Então virou muito mais fácil, né? Fácil, né? Escapar dos golpes. Cara, isso é algo bem legal, sabe? Bem legal mesmo que o autor trouxe. Outro fato bem legal. No fim do capítulo 255, o Sukuna deu um segundo Black Flash. E no segundo Flash negro Black Flash... oh meu Deus, eu tô até com sabe, aquela travada língua, Black Flash. Black Flash? Não. O Flash negro, tá? Deu um Flash negro, um Black Flash. Literalmente ele recuperou, entre aspas, a sua habilidade regenerativa. Por que, entre aspas? Porque quando o Gojo, o Satoru Gojo, deu o segundo Flash negro, ele recuperou a sua técnica amaldiçoada em reverso, em outras palavras, cura. Pode traçalhar a parte traseira do cérebro e recurar e expansão de domínio. Então, o autor botou essas palavrinhas bem pequenininhas, cara, a gente subentende o quê? Sukuna recuperou. E se Sukuna recuperou, acabou tudo, meu. O autor vai ter que tirar um outro coelho da cartola, porque o Sukuna recuperou, tá ligado? E, cara, isso que é loucurada. Quando a gente tá pensando que tá ficando muito chato, ou o Sukuna nunca tem um teto, o autor bota todo um fundo, por que o Sukuna não tá tendo esse teto, bota todo um fundo pro personagem que tá lutando contra ele. Cara, o autor tá pensando muito nessa luta, e isso tá sendo muito legal. Eu fiquei bem animado com esse vídeo, tá? Esse vídeo foi mais longo que o normal. Então, gente, eu até vou pedir de novo, deixa o like, compartilha, se inscreve. E por enquanto é só, amanhã tem mais. E boa noite, na real, também. Boa noite, cara. Eu parei e pensei, boa noite. Por enquanto é só.